Bem-vindos ao canal Semente Sagrada. Hoje iremos conhecer como ocorreu a criação do universo e a vida na Terra, sob a óptica da ciência e da Bíblia Sagrada, contrapondo suas particularidades e argumentações. Antes de iniciar nessa jornada, inscreva-se no canal, curta e compartilhe esse vídeo. Criação do universo. Segundo a ciência, a origem do universo é explicada pela teoria do Big Bang. Essa teoria, amplamente aceita na comunidade científica, descreve o início do universo a partir de um estado inicial extremamente quente e denso, há aproximadamente 13,8 bilhões de anos. Antes do Big Bang, o universo estava em um estado de singularidade, um ponto extremamente pequeno e denso, com altas temperaturas e energias. O universo começou a se expandir a partir desse estado inicial em uma explosão cósmica. A expansão inicial foi incrivelmente rápida, ocorrendo em uma fração de segundo, conhecida como inflação cósmica. À medida que o universo continuava a expandir e esfriar, a energia se converteu em partículas elementares, como quarks e leptons, durante os primeiros minutos após o Big Bang. Após algumas centenas de milhares de anos, a temperatura e a densidade permitiram a formação dos primeiros átomos, principalmente hidrogênio e hélio. As pequenas flutuações na densidade do universo deram origem às primeiras estruturas, que cresceram para formar estrelas e galáxias ao longo de milhões de anos. O universo continua a se expandir até hoje. A observação das galáxias, afastando-se umas das outras, é uma das evidências mais fortes para a teoria do Big Bang. Dentro das estrelas, processos nucleares mais complexos deram origem a elementos químicos mais pesados, que são ejetados no espaço durante explosões de supernovas. Os elementos lançados pelas supernovas contribuíram para a formação de sistemas planetários, incluindo o nosso próprio sistema solar. A origem da vida na Terra é um dos grandes mistérios da ciência, e embora muitos detalhes ainda não sejam totalmente compreendidos, existem várias teorias e evidências que ajudam a formar um entendimento geral do processo. Vale ressaltar que a ciência está constantemente evoluindo e novas descobertas podem influenciar ou ajustar nossa compreensão desses eventos, já que a própria ciência confessa que não chegou numa conclusão concreta de como tudo começou. São apenas teorias, umas com mais evidências do que outras, mas não deixam de ser suposições. A teoria da evolução química é uma das ideias mais aceitas sobre a origem da vida na Terra. Ela postula que as moléculas orgânicas complexas, incluindo os precursores dos organismos vivos, foram formadas a partir de substâncias químicas simples na Terra primitiva. Condições como uma atmosfera redutora, presença de fontes de energia, como relâmpagos ou fontes hidrotermais, e ciclos repetidos de aquecimento e resfriamento podem ter desempenhado um papel fundamental na síntese de moléculas orgânicas. A teoria da evolução postula que todas as formas de vida na Terra compartilham um ancestral comum. Essa ideia é baseada em evidências genéticas, anatômicas e fósseis. A seleção natural é um mecanismo proposto por Charles Darwin. Ele argumentou que as características favoráveis que conferem uma vantagem na sobrevivência e reprodução são mais propensas a serem transmitidas às gerações seguintes. A variação genética ocorre naturalmente em populações de organismos devido a mutações genéticas aleatórias e recombinação genética durante a reprodução. Ao longo de gerações sucessivas, as populações de organismos experimentam mudanças acumulativas em suas características devido à seleção natural e à variabilidade genética. Ao longo do tempo, populações que estão geograficamente isoladas ou enfrentam diferentes pressões seletivas
podem divergir o suficiente para se tornarem espécies distintas. De acordo com a ciência, os seres humanos pertencem à família dos hominídeos, que também inclui os grandes primatas, como chimpanzés, gorilas e orangotangos. Os hominídeos compartilham um ancestral comum com os hominoídeos. O gênero Homo inclui várias espécies, como o Homo habilis, Homo erectus e Homo neanderthalensis. A espécie Homo sapiens, a qual os humanos modernos pertencem, evoluiu gradualmente ao longo do tempo. Os Homo sapiens modernos, como nós, surgiram na África há aproximadamente 200 mil anos, de acordo com as evidências fósseis e genéticas. Essa descrição é um resumo simplificado do que é uma teoria complexa da criação do universo na cosmologia e da origem do homem, baseada em evidências de disciplinas como paleontologia, genética, biologia evolutiva e antropologia. É importante ressaltar que a ciência está sempre aberta a novas evidências e ajustes teóricos, mas basta observarmos como os animais são incrivelmente perfeitos e únicos, assim como nós, seres humanos, a natureza, o nosso planeta e todo o universo. Você acredita que tudo isso foi criado por acaso, sem uma razão, que Deus não existe? Vale ressaltar que diferentes tradições religiosas, como o islamismo, o judaísmo e o cristianismo, têm diferentes coleções de textos sagrados. O Alcorão é o texto sagrado central para o islamismo. A Bíblia é o texto sagrado principal para o judaísmo e o cristianismo, sendo ela nossa referência para a explicação divina a seguir. Segundo a Bíblia Sagrada, a origem do universo é descrita em Gênesis, especificamente nos primeiros capítulos. Saliento que diferentes tradições religiosas e grupos interpretam esses textos de maneiras variadas. Vejamos a seguir uma descrição geral, baseada na narrativa do livro Gênesis. Gênesis capítulo 1. No princípio Deus criou os céus e a terra. A terra estava sem forma e vazia, e as trevas cobriam a face do abismo, enquanto o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Gênesis capítulo 1, versículo 2. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou-a das trevas, chamando a luz de dia e as trevas de noite, marcando o primeiro dia da criação. Gênesis capítulo 1, versículos 3 a 5. Nos 6 dias seguintes, Deus criou o céu, a terra, os oceanos, as plantas, o sol, a lua, as estrelas, os animais e, finalmente, Deus criou o homem à sua imagem. Gênesis capítulo 1, versículos 6 a 31. Assim foram concluídos os céus e a terra, e tudo o que neles há. No 7º dia, Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. Abençoou Deus o 7º dia e o santificou. Gênesis capítulo 2, versículos 1 a 3. A criação do homem e da mulher, de acordo com a Bíblia. Deus formou o homem do pó da terra e deu-lhe vida ao soprar em suas narinas o fôlego de vida. O homem foi colocado no jardim do Éden, onde Deus o incumbiu de cultivar o jardim e dar nomes aos animais. Deus percebeu que o homem estava só, o fez cair em sono profundo, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. O Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele, dizendo: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada de mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e a mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Adão deu à sua mulher o nome de Eva. Porém, Deus havia dito a Adão: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente morrerá. Adão avisou a Eva sobre o alerta de Deus. Após a serpente,
animal mais astuto que Deus havia criado, tentar convencer Eva a comer do fruto proibido, dizendo que certamente não iriam morrer e que, se comessem, seriam conhecedores do bem e do mal como Deus, a mulher cedeu. Viu que a árvore era atraente aos olhos, tomou seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que também concordou em comer. Mesmo após Deus o ter alertado, Deus ficou furioso após saber que Adão e Eva desobedeceram. Primeiramente, o Senhor Deus declarou à serpente: maldita é você, sobre o seu ventre rastejará, e pó comerá todos os dias da sua vida. Quanto ao homem e à mulher, pelo pecado cometido, ambos teriam sofrimento, como dificuldade para se alimentar, para se relacionar e tendo como castigo final a morte, sendo tudo isso passado para os seus descendentes. Por isso, filhinhos, não podemos cometer o mesmo pecado de Adão e Eva, o pecado da desobediência. Devemos ser o que Deus quer que sejamos, nos orientando pela Bíblia Sagrada, escrita por homens, guiados por Deus. Se você gostou desse vídeo, curta e compartilhe para ajudar o canal a chegar a mais pessoas. Obrigado, que Deus lhe abençoe e até breve.